Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Cara, então, o papo aqui hoje é um pouquinho mais denso, eu diria, mas é um assunto que já tem um tempo que eu quero trazer pra cá, e eu sempre fico meio que, ai, daqui a pouco, depois, mas hoje, na verdade, eu quero falar sobre relações abusivas, sabe? Sobre como a gente começar a despertar pra isso, como a gente começar a evitar entrar nessas relações, porque, infelizmente, a gente tá num mundo que é inevitável você conversar com uma mulher e, tipo, ela não ter passado, não ter vivido por uma relação abusiva, sabe? E isso é um alerta muito grande, a gente precisa, isso mostra o quanto que a gente precisa conversar sobre isso, o quanto a gente precisa entender, ter empatia com essas mulheres, o quanto a gente precisa ver que o que é muito óbvio hoje para alguém que já passou por isso, que já se desconstruiu, que tá se libertando desses padrões tóxicos, para alguém que ainda tá amarrado e que ainda tá preso nesse tipo de relação, ela não consegue ver. Até porque toda mulher que já passou por uma relação abusiva, quando ela tava dentro, obviamente ela não sabia que ela tava numa relação abusiva, né? Ela não sabia nem o que que era um abuso, digamos assim. Porque é muito fácil a gente falar de relações abusivas quando existe agressão física, quando existe abuso sexual, quando existem gritos excessivos, quando é tudo muito estridente. Aí, ok, tá na cara que é uma relação abusiva. Mas os pequenos abusos, os abusos do dia a dia, esses a gente deixa passar, porque a gente nem sabe que eles são abusos, sabe? Então, quando o teu parceiro ou a tua parceira chega pra você e te ofende e fala coisas abusivas e te manipula e tenta te diminuir de qualquer forma possível, isso é um abuso. Essa pessoa, ela tá te limitando, essa pessoa, ela tá te mantendo presa no ciclo dela. Então, por exemplo, se você pegou e chegou contando uma super novidade de algo que, pô, aconteceu, sei lá, na tua faculdade, aconteceu no trabalho, uma mini conquista, e aquela pessoa diminui aquilo, aquela pessoa fala, ah, você tá comemorando o quê? Ou senão, ah, tá, faz descaso. Isso já tá mostrando que essa relação não é saudável, que essa relação não é pra você. Se a pessoa ela não vibra com você, se ela não comemora as tuas pequenas conquistas, se essa pessoa ela não te motiva nos teus sonhos, essa relação ela não é pra você. Se de alguma forma você tem que se diminuir, você tem que trocar a tua roupa, você tem que mudar a tua maneira de falar, você tem que mudar a maneira como você se expressa no mundo, você usava maquiagem e hoje você não usa mais por causa dessa relação, isso não tá saudável. Você precisa começar a rever isso, sabe? Então a gente precisa começar a falar mais sobre isso. E eu quero trazer mais isso aqui pra página, pro canal, que a gente comece, porque eu já estive numa relação que aos olhos dos outros era perfeita. Tanto que quando eu me separei, muita gente falou, ué, como assim? Mas vocês eram um casalzão da porra. E tipo, não. Existiam mini abusos todos os dias. Eu me diminuía todos os dias. Eu diminuía os meus sonhos diariamente para caber numa realidade que não me cabia. E obviamente, quando eu tava lá dentro, eu não percebia, eu não sabia o que tava acontecendo. Hoje, anos depois, né, longe dessa relação, eu consigo enxergar, eu consigo ver. E da mesma forma que eu tive, de alguma forma, pessoas, eu tive acesso, eu tive como começar a enxergar aquilo, eu quero cada vez mais trazer esses pequenos despertares para que outras mulheres também consigam ver. Porque, infelizmente, essa é uma realidade. Isso tá acontecendo o tempo todo. A gente tá o tempo todo submissa a relações que não nos cabem. A pessoas que não são pra gente. E muitas vezes pelo mínimo, por migalhas. Isso porque a gente teve uma estrutura familiar que não nos ensinou, porque a gente vive numa sociedade onde a mulher ainda é menosprezada, porque a gente aprendeu a viver com migalhas. E, cara, isso tá muito errado, porque nós somos enormes, nós podemos ser quem nós queremos ser. E, tipo, a gente precisa estar ao lado de pessoas que nos motivem a ser as nossas melhores versões, certo? Então, por hoje, vai ficar aqui, mas eu quero trazer cada vez mais assuntos sobre isso, inclusive se você estiver passando por alguma coisa, se você tá na dúvida que você tá numa relação abusiva, inclusive, cara, você tá. Se a dúvida surgiu, é porque é. E vamos parar de romantizar isso, vamos parar de colocar como se fosse algo que não acontece, porque acontece todos os dias, e vamos conversar mais sobre isso. Inclusive, se quiser, pode mandar mensagem no privado, se não se sentir confortável aqui, vamos conversar mais sobre isso, vamos explanar isso e cada vez despertar mais a mulherada para que a gente possa se libertar desses padrões que nos diminuem, que tentam nos encaixar todos os dias, nos encaixotar e viver cada vez mais a nossa liberdade
viver relações que fazem sentido pra gente, que nos fazem bem e não que nos aprisionam, ok? Por hoje é isso e vamos lá, vamos nessa luta todos os dias.